Bem-vindos ao Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa em que eu respondo as perguntas que você me mandou lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, já começa a me seguir, né? Tá de brincadeira, não me segue no Instagram. Me segue no Instagram, mande sua dúvida nas minhas caixinhas de pergunta do Instagram ou no direct. Primeira pergunta: nossas emoções são inatas ou são aprendidas? Essa pergunta é uma pergunta que envolve treta, né? E eu vou fazer mais problematização do que realmente responder. Qual que é o problema envolvendo essa pergunta? Na verdade, esse debate que vira e mexe, vira debate de internet, tem discussões que não são nada acadêmicas, são discussões que só tem na internet. E a discussão se é nature versus nurture, ou seja, se é natureza, se é genética ou se é criação, é uma discussão que não existe mais. Não existe, porque a gente já sabe que o ser humano é um ser biopsicossocial. Então é claro que tem elementos que são inatos, genéticos. Tem elementos que são biológicos, tem elementos que são aprendidos socialmente. E com as emoções não poderia ser diferente. Quando a gente pensa nas emoções, tem vários elementos que são inatos. Por exemplo, crianças cegas riem. Se a criança cega ri, ela não aprendeu isso vendo de ninguém, certo? Quando as pessoas estão, por exemplo, com raiva, frequentemente elas têm uma reação do sistema nervoso simpático. Vai ter lá na amígdala uma reação de luta e fuga, vai disparar adrenalina, vai disparar cortisol e vai ter uma série de elementos fisiológicos conectados com isso. Aí se você pegar autores como Paul Ekman, como o próprio Damasio, ao falar do erro de Descartes, ele vai dar essa perspectiva que vai falar sobre os elementos fisiológicos por trás das emoções. Mas essa é só uma parte da experiência. A nossa história, a nossa memória também interfere na forma que a gente vai interpretar essa fisiologia. Vou te dar um exemplo que vai ficar bem fácil de entender. Imagina que você está chegando na sua casa, 10 horas da noite, está abrindo lá o portão, chega alguém numa moto, todo mascarado, e já te rende com o revólver e fala: me passa o celular, me passa tudo. Aí você já está decidido a passar tudo, você está passando tudo para a pessoa. Aí vem a polícia, vê alguma coisa, essa pessoa assusta e vai embora. Pensa na sua fisiologia, quando ele acabou de sair, acabou de ir embora. Taquicardia, sudorese, midríase, pupila dilatada, hiperventilação, né? Você vai estar hiperventilando, vai ter uma reação de luta e fuga e vai ter essa fisiologia que tem na reação de luta e fuga. Essa fisiologia é óbvio que é inata, não vou nem entrar nesse mérito não, o que eu quero abordar é outra coisa. Então guardou a primeira cena, tem a segunda cena agora. Igualzinho a primeira, você tá lá abrindo, aí chega igualzinho um rapaz na moto, te rende com o revólver. Você decide entregar tudo, já tá cardíaco, coração saindo pela garganta, sudorese, né, a mão toda suada, mão gelada. E aí, no momento que você entrega o celular, entrega a bolsa, a pasta, sei lá o que você usa, naquele momento a pessoa tira o capacete. É seu primo Zequinha. Ha! Pegadinha do malandro. Pensa agora na fisiologia que você sente. Se você pega as duas cenas, a cena 1 e 2 são idênticas até o momento da revelação. A fisiologia é idêntica até o momento da revelação. Ou seja, ou de ver que é o primo, ou do cara sair fugido. Agora, depois que tem a revelação, a fisiologia se mantém. A pessoa não vai disparar taquicardia, sudorese. Te pergunto, a emoção que a pessoa está sentindo é a mesma? A pessoa que tá lá com hiperventilação, tá hiperventilando, com a mão toda suada, mas descobriu que é o Zequinha, ela vai ter a mesma dificuldade para dormir que a pessoa que achou que era um assalto de verdade e o cara fugiu? Claro que não. Na verdade, a emoção tem um elemento fisiológico, isso é óbvio que tem, certo? O ser humano não é uma tábula rasa. Mas a forma que a gente interpreta a nossa fisiologia faz muita diferença. E aí vou dar o exemplo da zebra. Um grande pesquisador chamado Sapolsky, que em português tem um livro bem legal que foi lançado, a tradução de forma relativamente recente, chamado Comporte-se. Sapolsky tem um outro livro que a gente não acha mais em português, que vai falar por que zebras não têm úlcera. E a ideia da zebra ter úlcera é a seguinte: imagina que você tá lá na selva, na savana, não sei o que, aí tá a zebrinha lá com as amigas zebras. Aí ela vai lá, acordou, né, vai fazer o rolê de zebra, comer matinho, beber aguinha. Aí chega à tarde lá, aparece o leão. Aí a zebra vê o leão, as zebras vê o leão, né? Adrenalina, cortisol, pá, taquicardia, hiperventilação. Começa a correr, uma outra morre no caminho, fica com o leão, aí escapa. Aí a zebrinha voltou pra caverna, sei lá onde que a zebrinha mora, lá na savana, não sei onde que a zebrinha mora. A zebrinha foi lá, ela vai dormir. Você acha que a zebrinha vai ter dificuldade de dormir? Não, não vai ter, ela vai deitar,
relaxar de boa. Se essa zebrinha fosse um ser humano, ela ia ficar assim, poxa vida, tá difícil demais, hein? Nossa, a vida na savana, cara, como que eu vou fazer amanhã? Nossa, vai ser muito complicado. Os mamíferos, que não são o ser humano, vivem no aqui e agora. O ser humano projeta realidades que não existem pro momento presente. Ou seja, no momento em que a gente tem alguma fisiologia, a interpretação que a gente dá para essa fisiologia vai ser relevante para a gente falar o que a gente está sentindo. Tem até uma autora bem legal chamada Lisa Feldman, How Emotions Are Made, que vai trazer um contraponto à teoria tradicional das emoções do Paul Ekman. Agora, o fato não é que existe teoria certa, teoria errada, são facetas distintas dos mesmos fenômenos. Então a Lisa Feldman vai comentar, por exemplo, que às vezes a gente tem emoções que são difusas, emoções que são difíceis de serem encaixadas, né? E muito disso porque a gente interpreta o que a gente está sentindo. Então emoções vão ter elementos conectados com a nossa história. Olha que interessante. A pessoa pode sentir adrenalina e cortisol antes de dar uma palestra e achar que isso é empolgação. E ela pode sentir essa mesma fisiologia e achar que é uma crise de ansiedade. Então o ser humano é um ser bem mais complicado. Ele é um ser biopsicossocial. Vai ter a sua história de vida. Vai ter muitas vezes a história da sua comunidade influenciando as emoções que ele sente também. Ou seja, a gente não consegue falar de emoção falando só na perspectiva fisiológica. Ainda que essa perspectiva fisiológica seja importante sim. Então, para falar de emoção, a gente vai ter explicações comportamentais que vão ser mais fisiológicas, que vão falar mais o aspecto inato das emoções. E vamos ter outras teorias, muitas delas comportamentais também, como a própria Lisa Feldman, mas que vão falar das perspectivas subjetivas de quem sente uma emoção. Então, a emoção pode ser estudada sobre diversos aspectos distintos. Pergunta: é possível forjar uma emoção em outra pessoa usando hipnose? Legal que essa pergunta encaixa com a pergunta anterior. A gente consegue, em hipnose, ter um ambiente de faz de conta. E esse faz de conta pode levar a alterações fisiológicas bem intensas. Por exemplo, é comum às vezes um ator tá numa cena, ele sabe que a cena é uma dramatização, mas ele entra tanto no personagem que as emoções dele vão ficar alteradas. E no momento que a hipnose permite que a pessoa, no presente, viva uma perspectiva que é de uma realidade baseada na sugestão, ou seja, na hipnose a pessoa está vivendo um faz de conta. É claro que a gente consegue alterar a emoção dessa pessoa. Só que, vamos lá, quando a pessoa pergunta se dá para forjar uma emoção usando hipnose, talvez ela esteja pensando numa ideia de reprogramação mental do subconsciente. Isso não existe, não. O que existe é a pessoa engajar naquilo que está sendo dito. Então, se você fala, agora imagine que você, por exemplo, é uma pessoa que acabou de ser despedido do emprego e vai ficar triste. Você consegue até mesmo ter, naquele momento, pela dramatização, a fisiologia da tristeza, ou até mesmo a emoção da tristeza por estar conectada com o personagem. Quando Carolina Dickman raspou o cabelo, né, porque a personagem dela tinha câncer, ela ficou chorando muito tempo depois da cena. Não só pela dramatização, mas por saber o quanto que aquilo representava para várias pessoas naquela época, ou seja, não deixa de ser um tipo de hipnose. Inclusive tem linhas da dramatização que vão trabalhar com isso, com a ideia de você sentir o que o personagem sente para ter uma atuação mais autêntica. Agora, essa ideia de, eu vou te reprogramar mentalmente para você sentir emoção ABC, isso aí não existe não, isso é invenção. Existem pesquisas científicas envolvendo vidas passadas? Olha, eu já até fiz um vídeo falando sobre essas pesquisas. Ian Stevenson era um pesquisador que começou a investigar vidas passadas de uma forma bem peculiar. Ele não acreditava no uso da hipnose para resgatar essas memórias, mas ele acreditava que era possível que algumas crianças com idade entre 3 e 5 anos de idade ainda tivessem algumas memórias de experiências anteriores de vidas passadas. Como que eram essas pesquisas do Ian Stevenson? Ele, inclusive, chegou a relatar mais de 2.500 casos de vidas passadas. Ele ia lá em comunidades que muitas vezes eram afastadas, tribos bem afastadas assim da cidade, e achava criança de 3, 4 anos de idade, que falava que teve uma outra vida, falava que ela tinha morado no local A, B, C, às vezes achavam esses locais. Parece que tem alguns relatos que são bem impressionantes, como uma criança que relatou que morava no estado lá dos Estados Unidos, e na verdade ela estava lá na Ásia. Por mais que essa pesquisa seja super interessante, e é interessante mesmo, tem várias limitações para falar que essas vidas realmente aconteceram. Ian Stevenson pegava o relato das crianças e anotava tudo, criava um monte de padrão para anotar, perguntar. O problema é que ele nunca tinha acesso
ao primeiro relato da criança. E só isso já cria uma lacuna metodológica gigantesca para a pesquisa. Por exemplo, menino com 3 anos de idade começou a falar alguma coisa envolvendo a vida passada. Até o Ian Stevenson chegar lá, esse já falou com o pai, com a mãe, o pai e a mãe já ficou contaminando, já ficou questionando, enfim. A sociedade já teve acesso, porque para o Ian Stevenson chegar lá é porque era um caso conhecido. E se o caso é conhecido, a criança já comentou sobre esse caso várias vezes. Então a gente não sabe o que surgiu espontaneamente da criança na primeira vez. E o que é daquilo que a criança diz que, na verdade, já não foi contaminado pela experiência das pessoas que vivem ao redor dela. E tem mais. Ainda que a gente tivesse acesso, que é impossível metodologicamente, ainda que a gente tivesse acesso à primeira vez que a pessoa falou aquilo, que a criança falou aquilo, ainda que a gente tivesse acesso a uma gravação, sei lá, tá monitorando todas as crianças do mundo e vai ver a criança, dentre as milhões de crianças que tem aí no mundo, qual a criança que vai falar. E aí, entre esses milhões de crianças do mundo, grava e consegue captar a primeira vez que a criança, situação muito hipotética, não é impossível, grava a primeira coisa que a pessoa falou de vida passada. Ainda assim pode ser coincidência. Então tem o problema de poder ser coincidência. Mas para mim o pior problema envolvendo essas pesquisas é o problema envolvendo a metodologia e o fato de estar questionando alguém que já foi questionado várias vezes. Aí gera uma lacuna científica gigantesca. Quais as melhores técnicas para tratar fibromialgia? Excelente pergunta. Bom, vamos lá. Fibromialgia é uma doença crônica e tem uma verdade inconveniente que pouca gente fala a respeito, é que diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico por exclusão. Muita gente não sabe disso, né? Mas, na verdade, é feito o diagnóstico de que é fibromialgia depois de descobrir que não é A, B, C, D, E, F, G, H, enfim. Aí a gente coloca o rótulo de fibromialgia e a gente vai dar aí melhores formas de lidar com essas dores e, enfim. Para tratar a fibromialgia, tem que ser um atendimento interdisciplinar. Muitas vezes tem que ter um educador físico para falar sobre como que vai poder fazer o esporte, se a pessoa quiser entrar no esporte. Muitas vezes vai ter um fisioterapeuta que vai fazer intervenções geralmente baseadas em atividade física, em movimentação. Vai ter que muitas vezes ter um nutricionista, porque a gente sabe que a rotina ela é importante para quem tem fibromialgia poder sentir menos dor. Às vezes até mesmo a nutrição que a pessoa come pode estar influenciando. Por exemplo, se a pessoa tem fibromialgia e ela, por exemplo, abusa do álcool, esse abuso de álcool pode piorar essas dores. Agora, quando a gente pensa em psicologia, vamos lá, agora fazendo um recorte, né? Porque o atendimento de fibromialgia é um atendimento multidisciplinar. Mas quando a gente pensa em psicologia e técnicas cognitivas para poder lidar com fibromialgia, o que a gente mais tem evidência no momento de gravação desse vídeo é o uso de técnicas de expressão emocional. O que são técnicas de expressão emocional? São técnicas terapêuticas que envolvem a pessoa parar de engolir sapo, fazer diário terapêutico, a pessoa falar sobre momentos em que ela não expressou a emoção dela. Tem um livro bem legal do John Sarno, chamado Dor nas Costas, que é muito legal ao falar de técnicas de expressão emocional. John Sarno, ele ajudou milhares de pessoas a pararem de ter dores nas costas, que não eram dores estruturais, ou seja, não eram dores que conseguiam identificar o que estava danificado. E as pessoas tiveram melhora com a sua expressão emocional. Pra você ter uma ideia, ele orientou as pessoas a fazer um parágrafo, só isso, um parágrafozinho, falando sobre questões emocionais envolvendo abuso na infância, momentos que tinha assédio moral, assédio sexual, medo da morte, excesso de responsabilidade, enfim. Tem um vídeo legal meu aqui só falando do John Sarno e dor nas costas. E aí teve um estudo randomizado, controlado, que identificou que essas técnicas de expressão emocional eram superiores às técnicas que a TCC costuma utilizar, como atenção plena e outras técnicas cognitivas. Então vamos lá, fibromialgia tem que ser atendimento interdisciplinar, que tem várias facetas a ser identificado. Mas falando em psicologia, o que a gente tem mais evidência, ao menos até aqui, no momento de gravação desse vídeo, é o uso de técnicas de expressão emocional. Técnicas como atenção plena e outras técnicas cognitivas, elas são boas sim, mas a expressão emocional tem mostrado melhor resultado. E aí, tirei sua dúvida? Não? Não tirei sua dúvida. Vai lá no meu Instagram, me segue, manda sua dúvida. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade, tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo secreto de apoiadores. Até a próxima.